Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Jornada da Fé. Se você já é inscrito no canal, meu muitíssimo obrigado. Que Deus sempre abençoe a sua vida e ilumine os seus caminhos. Se ainda não é, se inscreva, deixe o seu like, conte o seu testemunho de fé, de como Deus mudou a sua história de vida. Existem milhares de igrejas no Brasil. A maioria delas prega os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo pregando sobre o mesmo Deus, existem muitas diferenças entre elas. Algumas tiveram a sua origem em uma revelação dada ao seu fundador, onde Deus lhe dizia como deveria ser a verdadeira igreja. Já outras nasceram através de uma profecia, outras através de um sonho, e outras através de uma rebelião dentro da própria igreja, onde a igreja se dividiu em duas. Diante de tantas denominações religiosas, muitas delas afirmando ser a igreja verdadeira, a única e exclusiva que faz a vontade de Deus, qual delas devemos seguir? Talvez aquela onde seus membros sejam mais comportados, se vistam de maneira mais discreta, ou quem sabe aquela onde se prometa muita prosperidade e riquezas. Pensando bem, aquela outra pertinho de minha casa sempre está expulsando demônios e curando os doentes. Mas afinal, qual a igreja certa? Qual a igreja santa? Qual a igreja onde todo mundo é direito? Qual a igreja onde ninguém peca? Qual a igreja devemos seguir? Para responder a essa pergunta, vou narrar uma história com base em um conto que ouvi de um amigo no meu trabalho. Uma certa família já vinha há muito tempo à procura de uma igreja para cultuar a Deus. No entanto, não poderia ser qualquer denominação religiosa, tinha que ser a igreja perfeita, onde seus membros realmente fossem pessoas santas, honestas e dedicadas. Eles constantemente encontravam uma igreja que aparentemente parecia ser a igreja ideal, que atendia a todas as suas exigências. Porém, com o passar do tempo, eles percebiam que não era nada daquilo, pois, diferente do que aparentava, aquela igreja era igual às outras. Ali se encontravam muitas pessoas pecadoras, pessoas mentirosas, fofoqueiras, caloteiras e que viviam falando da vida alheia. Então a família decidia sair daquela igreja, pois aquele lugar não atendia aquilo que eles esperavam de uma igreja santa, e assim eles prosseguiam em sua busca. Em algumas igrejas eles ficavam um mês, em outras alguns anos, em algumas igrejas eles apenas ficavam uma única vez e nunca mais voltavam. Até que um dia a família visitou uma igreja diferente. Ao entrar na igreja, foram bem recebidos. Um obreiro se aproximou da família, perguntou o nome de cada um deles, perguntou se era a primeira vez que visitavam aquela obra, perguntou se desejavam fazer algum pedido de oração e que eles eram muito bem-vindos naquele lugar. Um senhor subiu ao púlpito, pediu que todos tomassem o seu lugar para se dar início ao culto, e que todas as crianças deveriam se dirigir à escolinha. Até aquele momento, tudo estava perfeito. O esposo deu uma cutucadinha na mulher e disse baixinho em seu ouvido: "Não lhe falei, amor, que um dia a gente encontraria a igreja perfeita, o lugar certo para se adorar a Deus?" Após o culto, a família resolveu ir falar com o pastor daquela obra, lhe dar os parabéns, pois aquela igreja era perfeita. Se aproximaram daquele senhor de cabelos grisalhos, com o rosto marcado pelo tempo, e com um sorriso disseram-lhe: "Paz do Senhor, o senhor é pastor desta obra?" "Sim, um dos pastores. No que posso ajudá-los?" "Ah, pastor, deixe-me falar. Essa aqui é minha esposa, e esses dois aqui são os meus filhos. Há muitos anos andamos
de igreja em igreja atrás de uma igreja perfeita. Um lugar formado por pessoas santas, pessoas honestas, pessoas que não pequem mais. Porém, só encontrávamos igrejas formadas por pessoas mentirosas, pecadoras e que viviam fazendo intrigas e calúnias entre os irmãos. E aqui, pastor, como que é essa igreja? O pastor olhou para eles e disse: aqui, meu irmão, é exatamente igual a todos os outros lugares de onde você vem fugindo. É uma igreja formada por pessoas pecadoras, pessoas doentes e que estão atrás de uma cura. Pois a verdadeira igreja de Cristo é formada por pessoas pecadoras, que querem mudar, e não por pessoas que se acham santas. Eu os convido a permanecer aqui conosco e juntos, como parte do corpo de Cristo, adorarmos a Deus, pois essa igreja que você procura não existe. Bem, se a família ficou nessa igreja, ou se até os dias de hoje procura por uma igreja santa, assim como muitos fazem, não sei dizer a resposta. A palavra de Deus fala sobre como devemos adorar a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 4, do versículo 13 ao 24. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura por verdadeiros adoradores, pessoas que realmente o adorem, sem fingimento, querendo mostrar uma coisa que não é, tentando demonstrar uma santidade aparente, muitas vezes através de suas vestes, palavras e costumes. Deus conhece o coração do homem. Podemos fingir uma falsa santidade para todos à nossa volta, por anos ou até mesmo a vida toda, porém Deus ninguém engana. A verdadeira igreja de Cristo não tem nome. Ela é formada por pessoas de todas as denominações que procuram adorar a Deus em espírito e em verdade. Para finalizar, medite nessa frase de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aprenda com isso. Marcos capítulo 2, versículo 16 e 17. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós.